Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo da obra Livro dos Médiuns. Vamos ao nosso preparo e depois a prece da obra Autoajuda e Autoajuda de Francisco Cipriano, Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. A mensagem é Encontros. Hoje quero lhes falar sobre encontros. O encontro fraternal aqui realizado é um preparo para grandes modificações. Modificações interiores que os levarão, certamente, ao encontro de si mesmos, promovendo transformações capazes de dissipar sofrimentos físicos. As orações e preces aqui proferidas os energizam e ultrapassam planos superiores, fazendo com que os espíritos superiores se aproximem. A meditação promove o encontro consigo mesmo e eleva as suas almas. Exorcizem suas mágoas. Qualquer resquício de egoísmo, a raiva contida, represada, que só pode prejudicá-los. Com o coração desanuviado, somente bons fluidos poderão envolvê-los. Pratiquem um encontro fraternal com todos os que de vocês se acercarem. Recebam seus amigos com alegria, sorriam sempre. A alegria é indispensável ao bom funcionamento do corpo físico e espiritual. O encontro do homem com Deus se faz através dos sentimentos de fraternidade, de caridade, da certeza de sua existência, manifestada na natureza, na beleza das flores, dos mares, do céu, da imensidão do universo. Ao contemplarem a natureza, estarão contemplando o nosso Pai. Agradeçam pelo encontro com as forças cósmicas, com as forças espirituais que os iluminam e amparam. Francisco de Assis encontrou forças para prosseguir em sua missão, pois foi designado para mudar o pensamento dominante na época que se distanciava do que o nosso Mestre Jesus pregara. As falanges franciscanas continuaram nessa missão, pois até hoje a humanidade não percebeu a plenitude da obra crística. Sejam felizes, sejam caridosos, sejam autênticos. Encontrem a paz na realização de seus compromissos e na alegria do dever cumprido. Que as falanges médicas e franciscanas os acompanhem em seus lares. Então, com essa mensagem, vamos unir nossos pensamentos, elevando a Deus, agradecendo ao Pai por toda a experiência que temos nessa encarnação, pela dádiva de termos sido levados ao encontro da doutrina espírita aqui no Brasil. Nós que encarnamos em tantas épocas, temos toda uma história da qual nós não nos lembramos, mas sabemos que daqui em diante estaremos seguindo os passos do Cristo na medida do possível, das nossas forças, e que Ele então nos acompanhe nessa caminhada, ilumine nossos lares, olhe pelos nossos entes queridos e nos dê muita força para nós seguirmos o caminho do bem, do amor, da caridade. Que Jesus esteja sempre conosco, graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Livro dos Médiuns, nós que estamos refletindo juntos sobre todas essas informações que a espiritualidade nos trouxe e que Kardec condensou, pesquisando com vários médiuns essa relação que existe entre os dois planos, o físico e o espiritual, nos deixando um verdadeiro compêndio sobre mediunidade. Mediunidade que sempre existiu, que consta na história da humanidade, que está nos textos bíblicos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, principalmente através dos feitos dos profetas, que eram médiuns, principalmente de psicofonia, e tantos fenômenos físicos que aconteceram ao longo da história. Alguns deles registrados como alegorias, coisas não compreendidas, mas que os espíritos vêm desvendar. Dentro da casa espírita, a compreensão da mediunidade, o estudo da mediunidade, portanto, é fundamental. Nós tivemos até hoje muitas revelações
sobre a nossa realidade espiritual, e esse intercâmbio permite, então, que nós acessemos ao pensamento do Cristo, um pensamento muito atual, o seu evangelho, mas com a visão espiritual. Nos trabalhos mediúnicos, aqueles mais voltados às chamadas reuniões mediúnicas, nós temos um desfile de espíritos com as suas dores, com as suas dificuldades, e para quem trabalha nisso é uma verdadeira lição de vida ver esse desfile de dores, de sofrimentos, e ao mesmo tempo os mentores vindo até nós, nos deixando mensagens de apoio, de esperança, de força. E eu creio que é isso que nós precisamos ter no trabalho com a espiritualidade: força, esperança, fé, a certeza de dias melhores. Na Casa Espírita nós temos uma variedade grande de trabalhos que nos deixam em contato com a espiritualidade maior, não necessariamente a reunião mediúnica em si. Os trabalhos de passe, as reuniões públicas, o atendimento fraterno e tantos outros, tudo isso envolve a espiritualidade. Até a comidinha que o pessoal da cozinha faz para os moradores de rua, tem a espiritualidade lá, fluidificando aquela comida, fluidificando as águas, enfim. O trabalho espiritual, ele é muito amplo. Nós temos o esquecimento do passado. Nós sabemos que nós somos os trabalhadores da última hora, aqueles que estão sendo chamados para realizar um trabalho junto ao Cristo, junto à espiritualidade maior, para resgatarmos erros do passado. Se nós pudéssemos acessar esse passado, talvez nós não reagíssemos muito bem. Depende de pessoa para pessoa, mas nós sabemos que quase todos que estamos na Terra, ainda encarnados aqui, para não ser os missionários, estamos resgatando sérios erros do passado. Daí tanta dor, tanto sofrimento na Terra. Aqui no Livro dos Médiuns, nós estamos no capítulo 26. E nós vamos agora para o item 290, que é perguntas sobre as existências passadas e futuras. Isso está dentro desse capítulo, que é das evocações. Eu já comentei anteriormente, vale a pena repetir, que no tempo de Kardec ele precisava evocar os espíritos, ele estava codificando a doutrina. Nas casas espíritas, a gente basicamente não faz isso. Nos trabalhos mediúnicos, quando nós evocamos alguém, é o mentor da reunião. É esse que às vezes é evocado para se pedir um esclarecimento, para se tirar uma dúvida, para dar uma força para o grupo, né? E as outras evocações são as que todos fazem, as preces, porque a prece é uma evocação, né? Seja onde ela for feita. Então, dentro desse capítulo das evocações, esse subitem, perguntas sobre as existências passadas e futuras, tem uma pergunta, um item, o item 15, porque esse subitem é dividido em outros itens, que é uma pergunta assim que Kardec faz: podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Muita gente talvez gostasse de saber isso, né? Mas, repito, é um tanto perigoso. Vamos ver as respostas que eles dão. Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e nesse caso feitas quase sempre espontaneamente, e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para a satisfação de vã curiosidade. Então, dificilmente um espírito vai responder à curiosidade, o desejo de alguém de saber sobre as vidas passadas. Quando isso acontece, dizem que os espíritos é quase sempre de forma espontânea e de modo inteiramente imprevisto. Ou seja, o médium não está esperando. E vem lá uma revelação: ó, você fez isso, fez aquilo, foi isso, foi aquilo, porque é para o bem dele, ele precisa saber, tá bem?
Será que nós reagiríamos bem se soubéssemos que algumas encarnações atrás entramos na casa de pessoas que hoje estão ao nosso lado e que, por exemplo, trucidamos aquela família, roubamos os bens e levamos aquela família à falência? Não se trata apenas do perdão que nós precisaríamos ter dessa pessoa, dessa família, mas será que nós nos perdoaríamos? Nós estamos preparados para encarar determinadas realidades? Por isso que a lei é sábia, nós temos que confiar em Deus, e mesmo quando desencarnamos, e já vimos isso em estudos anteriores, mesmo quando desencarnamos, não acessamos assim facilmente as existências passadas. Lembramos certamente da última existência. Das anteriores vai depender de uma série de fatores, tá? Conforme o espírito consiga suportar, a não ser que seja para expiação. Vamos falar um pouquinho dessa questão que é fundamental nos trabalhos espirituais, não só na reunião mediúnica, mas com relação às pessoas que nós atendemos na casa espírita. Porque muitos vêm com seus dramas e num atendimento fraterno, às vezes numa conversa num canto na casa, conta seus problemas, e a gente percebe que ali existe uma situação de falta de diálogo, onde um, às vezes, não perdoa o outro. Um caso típico que eu sempre cito é a separação de casais, onde um fica, às vezes, até jogando o filho contra o outro, usando o filho para punir o outro, o que gera vamos usar essa palavra, karma, para a pessoa que faz isso, terrível, porque é uma maldade, né? Um pai, uma mãe sempre vai amar o seu filho, e quando vê o outro que vivia, ou a outra que vivia com essa pessoa, usando o filho, né? Evitando que veja o filho, jogando o filho contra, falando mentiras, às vezes, é muito triste. Isso gera sérios problemas. Se nós fôssemos acessar, então, o nosso passado, nós teríamos que pedir perdão a muita gente. E teríamos que perdoar também. E teríamos que nos perdoar, porque a história do mundo não é muito bonita. Jesus falou muito do perdão. Esse perdão que é fundamental, então, retrato de Maria. Estão vendo aí? Uma menina, um cabelo bonito, olhos bonitos. Este retrato, vocês sabiam que é um retrato mediúnico? Eu vou ler para vocês, retrato de Maria, enquanto vocês assistem a figura, observam a figura. Na noite de 1º de dezembro de 1984, o Espírito Emmanuel ditou, por intermédio de Chico Xavier, um retrato falado de Maria de Nazaré ao fotógrafo Vicente Dávila, de São Paulo. Esse trabalho foi realizado aos poucos desde meados de 1985, com retoques sucessivos pela grande habilidade de Vicente, em mais de 20 contatos com o médium mineiro na capital paulista. Chico frisou que a fisionomia de Maria, assim retratada, revela qual ela é reconhecida quando de suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta terrestre, como, por exemplo, na Legião dos Servos de Maria, grande instituição de amparo aos suicidas, descrita detalhadamente no livro Memórias de um Suicida, recebido mediunicamente por Ivone Pereira. Este texto é de Hércio Arantes, do Anuário Espírita de 1986. Passagem muito conhecida, mas que vem ilustrada aqui com uma historinha que Jesus conta. É um vídeo de 3 minutos e 25 segundos, assistam e voltamos já já. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7.
mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E aí, lembraram dessa passagem de Jesus? Muitíssimo importante. E ele nos coloca o perdão como uma condição da evolução. E lá no Evangelho, só para relembrar, já citei essa passagem antes, em Mateus capítulo 5, Jesus diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. E aí vem a explicação que nós temos no Evangelho. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno. Quando aplicado ao homem, o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade. E complementando, pulando algumas frases, Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Na evolução é fundamental o perdão. Então fica aí a dica, a reflexão
para que aqueles que desejem realmente pensar naquela reforma íntima, a cada dia pensando no que podem ter feito de errado, se não há alguém que vocês precisam pedir perdão ou perdoar, tanto um caso como o outro. E também se perdoar caso a consciência pese por algo que fez, que disse. A vida é um constante recomeçar. Não podemos ficar presos a culpas, mágoas do passado. Errou, está lá gravado. Você não pode mudar isso. Mas daqui para frente, tudo você pode mudar. Você não precisa repetir o mesmo erro, você não precisa levar o rancor, a mágoa, não precisa odiar ninguém, e isso é um trabalho que cada um tem que fazer. Ainda sobre a questão do perdão, eu passei há muito tempo um vídeo do Raul Teixeira, mas que eu segurei essa parte que ele fala do perdão. E vale a pena assistir o Professor Raul Teixeira, é um videozinho de 5 minutos e 30 segundos para completar esse assunto do perdão, e prestem bastante atenção e depois desse estudo reflitam sobre a vida de vocês, sobre essa questão de será que tem alguém que vocês precisam perdoar e não perdoam? Ou será que tem alguém para o qual você precisa pedir perdão? E mais outra, a consciência pesa, você precisa se perdoar. Então esse vídeo vai ajudar a refletir sobre isso. Assistam Raul Teixeira e voltamos já já. E existem coisas na vida da gente que a gente ainda não deu o devido valor. Há situações tão importantes para as quais a gente ainda não se antenou. Uma dessas coisas é esse vício terrível de guardarmos lixo na alma, guardarmos mágoa, nos sentirmos ofendidos com o que as pessoas dizem sobre nós, fazem conosco. Para esse problema, o grande antídoto é o que a gente chama de perdão. Essa palavra parece ter ficado démodé, parece ter caído de moda, porque vivemos em épocas em que pouca gente pensa em perdoar. Afinal de contas, se fulano fez isso comigo, tem que pagar. Outros gritam que querem justiça, mas falam em justiça com uma inflexão de voz e com trismos faciais, com rictos bucais, que em verdade é um desejo de vingança. Não é propriamente desejo de justiça. Até chegarmos àqueles que desejam e fazem a chamada justiça pelas próprias mãos. Se o perdão fosse utilizado por nós, sem dúvida seríamos pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes. Porque o perdão beneficia fundamentalmente não a pessoa que o recebe, mas a criatura que o oferece. Normalmente, os indivíduos que são perdoados não estão liberados da própria culpa. São perdoados, mas não limpos. Aqueles contra quem erraram são capazes de perdoá-los, mas eles que cometeram o erro ainda continuam carregando em si o peso do erro. Mas é tão importante perdoar. Nós podemos mesmo observar que a criatura que tem dificuldades para perdoar os outros também é aquela criatura que não se perdoa a si mesma. E a criatura que não se perdoa a si mesma não é a criatura mais justa, é a mais orgulhosa. Ela imagina que jamais poderia ter praticado aquele desatino, jamais poderia ter cometido aquele delito, nunca poderia ter errado. Para elas, o problema não é ter errado, é ter alguém tomado conhecimento do seu erro. Bem comportamento vitoriano.
quando não era problema cometer desatinos. O grande problema do período vitoriano era os outros saberem do desatino cometido por nós. Quando nós paramos para pensar nisto, nos damos conta de que o perdão resolveria tudo isto. Mas de onde é que vem esse termo aparentemente defasado? De onde é que nasce essa ideia de perdoar? Perdoar vem de uma expressão latina, per mais donare. Per é um prefixo que quer dizer além de. E donare é doar. Quando juntamos per mais donare, juntamos e forjamos a expressão doar além, dar um pouco mais. E se nós prestarmos atenção no Evangelho, o tempo inteiro Jesus Cristo nos fez essa proposta, para doar sempre um pouco mais. O evangelista Lucas chega a dizer que se sentia um servo infiel por ter feito somente o que era do seu dever. Porque a ideia de Jesus era da importância de darmos sempre um pouco mais. Perdonare, doar além. E é por isso que, quando nós perdoamos, nos sentimos felicitados pelo ato do perdão. Nos sentimos bem pelo ato do perdão. Nos sentimos leves ao perdoar alguém. Mas a criatura perdoada continua carregando o peso do seu deslate, do seu deslize, do seu equívoco, do seu erro. Daí, se nós quisermos nos libertar das criaturas que erraram contra nós, temos a fórmula mágica ensinada pelo Evangelho do Cristo. Perdão. O perdão é o remédio santo. É graças a essa capacidade de perdoar que nós avançamos mundo afora com o coração limpo, sem guardar lixo dentro dele. Então, pessoal, assistiram 2 vídeos sobre o perdão. Esse último do Raul Teixeira fica para a reflexão de todos nessa questão importantíssima para a nossa vida, para a nossa evolução, e que no trabalho da Casa Espírita, seja onde você estiver, você vai se deparar com essa situação de pessoas que vêm pedir ajuda, ou nos trabalhos mediúnicos, ou num determinado momento, numa reunião pública, numa palestra, que vem à tona na sua mente uma situação a qual você está preso, ligada e que precisa trabalhar a questão do perdão. Mas vamos virar essa página agora e vamos para o capítulo, novo capítulo. Capítulo curtinho, capítulo 27, das contradições e das mistificações. O Livro dos Médiuns, ele tem uma sequência de itens, né? Então, é o item 297 que inicia esse capítulo. Então, vamos lá. Kardec diz assim: os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo, que nem todos partilham das mesmas crenças. Numa palavra, que se contradizem. Será que acontece isso? Contradição entre os espíritas? Ponderam eles: se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresenta idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, desde logo, que essas contradições, de que algumas pessoas fazem grande cabedal, são, em regra, mais aparentes que reais, que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas, e que, por consequência, carecem de importância. De 2 fontes provém, dos homens e dos espíritos. No item 298, as contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas no capítulo referente aos sistemas, número 36, lá no início do Livro dos Médiuns, ao qual nos reportamos. E na 299, para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar se identificado com a natureza do mundo invisível
e tê-lo estudado por todas as suas faces. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma forma. E pulando algumas frases, cumpre não esqueçamos que entre os espíritos há, como entre os homens, falsos sábios e semissábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Então vamos fazer alguns comentários. A doutrina espírita em si, ela tem uma parte que é o lado moral, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é Jesus, né? O ensino moral da doutrina espírita é todo calcado em cima de Jesus, do Evangelho. E convenhamos, com relação a tudo que venha de Jesus, não há contradição. Se houver alguma discussão a respeito de alguma passagem do Evangelho, é a incompreensão do homem. Mas nós não temos grandes contradições. Jesus não disse nada que alguém possa dizer, isso eu não concordo, né? Então a própria vida de Jesus é um exemplo total de bem, de amor, de caridade. Ele é reflexo do Evangelho. Ele não apenas ensina, ele demonstra pela prática, ele exemplifica, tá bem? Então não há muito o que comentar sobre contradições naquilo que Jesus nos envia através dos Espíritos. Muito pelo contrário, o seu Evangelho se amplia com a espiritualidade maior, explicando aquilo que ele quis dizer. Porque não nos esqueçamos, essa espiritualidade maior é a falange de Jesus. São espíritos conectados a Jesus, traduzindo o pensamento de Jesus. E o Espiritismo é o Consolador que Jesus disse que iria enviar no futuro. E esse futuro chegou. Já no século XIX, na metade do século XIX, quando desponta a ciência, quando ela começa a surgir, então aquele linguajar apropriado para a explicação dos fenômenos espirituais tinha surgido, e é aí que Jesus envia, então, um de seus missionários, o professor Hipólito, nosso Allan Kardec, que do lado de cá, em contato com a espiritualidade, recebe essas informações e ordena, codifica nas 5 obras básicas, das quais o Livro dos Médiuns é uma delas. Se na mensagem de Jesus não há contradição, podemos admitir que algumas passagens do restante, que não seja o que vem de Jesus, possa haver uma coisa ou outra muito rara, mas deve existir, não estou me recordando de nenhum fato aqui no momento, que seja motivo de contradição, mas muito mais pela interpretação, pela dificuldade de visualização. Lembrei de um exemplo, Nosso Lar. Quando a obra Nosso Lar foi lançada, lá na década de 40, falando de aeróbus, um veículo que flutua, falando de coisas que na época os próprios espíritas ficaram coçando a cabeça, pode até se dizer que os espíritas estavam em contradição com aquilo que Chico estava mandando, mas não era isso não. Era simples incompreensão de uma mensagem além do tempo, da visualização do mundo espiritual como ele é, pelo menos nessas esferas mais próximas de nós. Se descreve uma colônia espiritual. Nunca a gente havia recebido uma informação tão detalhada de como funciona uma colônia espiritual. Então, aquilo, na época, foi motivo de conversas, de descrença, talvez, de alguns espíritas, de contradição, mas não que a mensagem não seja uma mensagem correta. É o homem, é o ser humano, que ainda não estava preparado para isso. E isso acontece o tempo todo. Em tudo que vamos excluir Jesus dessa, que é uma mensagem moral que não deixa dúvidas, mas todo o tempo os espíritos vêm trazendo informações que nem sempre são assimiladas de imediato. E isso pode gerar uma certa ideia de contradição, mas não existe contradição, porque a mensagem dos espíritos é única. O homem é que fica cheio de dúvidas e demora um tempo para entender.
E há questões que sempre se discute, por exemplo, o sofrimento dos animais. Isso em todo estudo dá discussões e conversas, porque ainda há uma certa dificuldade das pessoas entenderem de como isso se encaixa na evolução. Não poderia Deus evitar que os animais sofressem? Poderia evitar, né? Que uma criança sofresse também, que nós sofrêssemos, mas para tudo há um propósito maior. E a nossa incompreensão pode parecer contradição, mas não existe contradição daquilo que vem da espiritualidade maior, tá bem? Pulando essa questão da contradição, vamos para as mistificações. Esse capítulo é bem curtinho, eu peço que vocês leiam. Nós já estudamos anteriormente a questão do animismo nas reuniões mediúnicas. É quando o médium coloca para fora aquilo que ele traz dentro de si. Eu vou mostrar 3 figurinhas bem rápido para não deixar de mostrar isso. A mente. Isso é da obra No Mundo Maior. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas, como um castelo de 3 andares que abrigam. No primeiro andar, os impulsos automáticos, hábito e automatismo. No segundo, as conquistas atuais, esforço e vontade. No terceiro, as noções superiores, ideal e meta superior a ser alcançada. Isso está no capítulo 3 da obra No Mundo Maior. Distribuímos desse modo nos 3 andares, quer dizer, a mente é como um castelo que tem 3 andares. Então, você tem o subconsciente lá no porão, no andar médio você tem o consciente e lá em cima o superconsciente. O passado, o presente e o futuro, né? Está dentro de nós, está na nossa mente. Só que o passado está meio escondido. Então, indo para a figura seguinte, condensa essa questão da mente. Então, olha aí o castelo de 3 andares. Lá embaixo, o subconsciente, residência de nossos impulsos automáticos, é o automatismo, aquela coisa que é muito do animal, aquele susto, aquele pulo, tudo que está no nosso inconsciente, lá dentro. Simboliza o sumário vivo dos serviços realizados. São as experiências que vivemos, os serviços realizados, e temos gravado dentro de nós essas experiências. E vem, então, o hábito e automatismo. Subindo lá para o consciente, é o atual, domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Estamos todos trabalhando pelo nosso progresso e é esse consciente a nossa realidade atual. E aí, ali à direita, o esforço e a vontade equivalem para estas conquistas, né? E, indo para o superconsciente, o andar de cima, casa das noções superiores. Indica as eminências que nos cumpre atingir. É aquilo que nós temos que atingir. O reino dos céus são coisas superiores. É tirar o pensamento do consciente, do terra a terra, e colocar no superconsciente. E aí vem o ideal e a meta superior. A busca da espiritualidade, do meu eu superior. Então, voltando aqui para mim. Então, na obra No Mundo Maior, se descreve a mente. Eu sugiro que todos coloquem na lista de leitura essa obra, O Mundo Maior. E anotem esse capítulo 3, né? A casa mental. É muito rico de informações sobre o cérebro. E o que é importante disso aqui? É que nas manifestações de médiuns, muitas vezes o subconsciente vem à tona. Eu já falei isso, estou falando de novo. E o médium, por exemplo, que incorpora, muitas vezes não é um espírito falando através dele. É ele recordando do passado, sem ter consciência disso e colocando para fora. Um espírito que se manifeste pode fazer isso também. Colocar para fora o que ele tem do passado dele, não da última existência, de algo anterior. E muitas vezes isso é utilizado para fazer uma regressão naquele espírito desencarnado que se manifesta através do médium, para ele perceber qual é o problema dele. É uma regressão de memória de um espírito desencarnado. Tá bom? E eu vou passar um videozinho
bem rápido, onde o Raul Teixeira fala um pouquinho do animismo, porque eu já passei isso antes. Esse vídeo é maior, eu tinha, na época passada, a primeira parte. E na segunda parte ele vai falar da mistificação, que é uma coisa diferente. É quando o médium sabe que o que ele está falando não é dele, nem do espírito, e ele coloca aquilo para fora, né? Ele está mistificando, tá? É uma situação bem complicada. Assistam esse vídeo de 5 minutos e 3 segundos e voltamos já já para concluir. Até já. Animismo, então, significa essa projeção da alma do próprio sensitivo, a manifestação da nossa própria realidade internalizada, coberta, que em dados momentos vem a lume, em dado momento vem a luz e se aflora como se fosse uma outra entidade falando por nós. É compreensível, então, que todos nós sejamos indivíduos que temos muito material na nossa intimidade e às vezes não nos damos conta de quantas vezes esse material vem à tona, se manifesta. E nós podemos supor, às vezes, que seja uma entidade espiritual que esteja se manifestando através de nós. Essa parede entre o que é mediúnico e o que é anímico é uma parede muito tênue, muito fina, porque, afinal de contas, nós não temos muita habilidade de perceber em que momento deixamos de ser nós mesmos e estamos filtrando um pensamento alheio. Nós não temos muita precisão com relação a isto. É necessário que haja muita especialidade, muito trato, muita habilidade para que nos apercebamos disso. Mas sempre que se fala em animismo, levamos em conta que o indivíduo anímico, ele não sabe que é anímico. Ninguém sabe que está pondo para fora esse material do seu passado, esse material da sua caixa preta, dos seus arquivos psíquicos. Quando o indivíduo passa a saber e usa isto de caso pensado, aí então o fenômeno deixa de ser anímico, tipicamente falando, e entramos no território da mistificação. A mistificação sempre caracteriza um engano, um engodo, pelo qual quero fazer alguém passar. Sempre que mentimos, estamos mistificando. E aí, no caso das manifestações espirituais, pode ser que o próprio espírito que se manifesta, o próprio espírito que se comunica, diga ser uma pessoa que ele não é. O sensitivo está drenando corretamente. O sensitivo está deixando passar aquela manifestação corretamente, mas o manifestante é que mente. Ele diz ser Rui Barbosa, ele diz ser Jesus Cristo, ou qualquer outro vulto da história, e não é. Nesse caso, temos o animismo do espírito comunicante dizendo ser quem ele não é. Mas encontramos outros casos em que o sensitivo, o médium, finge estar dando passividade a um espírito, finge estar recebendo um espírito para enganar os outros, para obter lucros ou para qualquer outro objetivo escuso. Então, neste caso, a mistificação não é mais do espírito, é do médium. Muita gente procura médiums na sociedade. E por causa disto, é sempre importantíssimo que se tenha cautela com os fenômenos da mistificação. Como é que eu vou saber se há mistificação ou se não há mistificação? Verifiquemos onde é que a informação nos vai levar. A informação nos vai levar a alguma dependência de alguma coisa ou de alguém? Não acreditemos. A informação nos vai cobrar dinheiro, recursos, para que resolvamos casos espirituais, problemas de amor, problemas familiares? Não acreditemos. As revelações que nos chegam são estapafúrdias, são irracionais,
Não acreditemos. Não tenhamos nenhum medo em desacreditar de coisas que nos pareçam absurdas, porque nós não devemos crer naquilo que é absurdo. Não há nenhum crime em rejeitarmos informações nefastas. O grande problema é quando aceitamos as informações mentirosas. Nas páginas do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, há uma orientação muito interessante, quando o Espírito Erasto recomenda-nos que é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Muito bom, Raul Teixeira, né? Ele nos traz esclarecimentos, é um verdadeiro professor sobre mediunidade, sobre espiritualidade. E muita gente, então, procura a casa espírita e confia nos médiuns. Como nós confiamos em Kardec, que fez um trabalho através de médiuns. E Kardec tomou todo esse cuidado que nós estamos vendo no Livro dos Médiuns. É muito sério trabalhar com a espiritualidade no sentido de receber mensagens. Perceberam como o médium precisa estar muito bem treinado, tranquilo, já tendo superado essa questão do animismo, trabalhando normalmente, sintonizado com a espiritualidade maior, até para ele ter a consciência tranquila quando atende alguém. Então é o teor das mensagens que importa, nunca se aceitar uma mentira, e quando existe algo que se tem dúvida, é melhor não falar, é melhor esconder, é melhor segurar, porque não podemos passar para frente coisas que não sejam verdadeiras. Nós mexemos com o sentimento das pessoas e não é bom para ninguém, para os outros trabalhadores, para o próprio médium, né? Então, o médium bem treinado, que estuda, que se dedica, é isso que a espiritualidade quer. Não um médium perfeito, não é isso que se exige. Vai falhar e tal, mas a própria experiência, a vivência, o estudo vão fazer com que isso se reverta em favor do médium, em favor do grupo, que vai identificar esses momentos, que eventualmente alguma falha vai superar aquilo. Então, não tenham medo do trabalho mediúnico. E repito, na casa espírita, nem todo trabalho envolve incorporação de espíritos. Então, estejam sempre prontos a servir. Confiem na espiritualidade, mas estejam preparados para receber as pessoas que vão relatar fatos de mediunidade na família e que não compreendem o que acontece com elas. É aí que o estudo também ajuda, né? Uma primeira conversa, e quando sentir que está superando o conhecimento, dirige para uma pessoa com mais vivência, com mais experiência, tá bom? Mas temos que encerrar, o tempo voa. E hoje eu passei 3 vídeos, espero que tenham sido proveitosos. Não se esqueçam de tirar as dúvidas aí pelo contato ou pelo e-mail contato@map.org.br, assunto Livro dos Médiuns. Eu desejo tudo de bom para vocês, agradeço pela atenção, muito obrigado para a turma que faz seus comentários, um grande abraço, um beijo para todos que estão sempre ligados no estudo. Estudem! Isso vai fazer muito bem a todos vocês. Que Jesus ilumine, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.